Aleluia, você pode ficar de pé. Aleluia. Eu creio, tudo é possível. Declara comigo. Não vou desistir jamais. Eu creio, falo a montanha, o grito a muralha, passo pelo meio do mar. Sou da fé e vivo sobrenatural. Chega comigo. Creio em milagres do poder de Deus. Olha! Eu creio, tudo é possível, eu creio. Nada é impossível, eu creio. Tudo vai acontecer. Eu creio, tudo é possível, eu creio. Nada é impossível, eu creio. Tudo vai acontecer. Eu creio, tudo é possível. O quê? Tem alguém que crê nesse lugar? Não vou desistir jamais. Eu creio, falo a montanha, grito a muralha, passo pelo meio do mar. Declara! Sou da fé e vivo sobrenatural. Creio em milagres do poder de Deus. Eu creio, tudo é possível, eu creio. Nada é impossível, eu creio. Tudo vai acontecer. Eu creio, tudo é possível, eu creio. Nada é impossível, eu creio. Tudo vai acontecer. Tudo vai acontecer. Aleluia. Tudo vai acontecer. Eu creio. Tudo vai acontecer. Aleluia. Tudo vai acontecer. Declara comigo. Eu creio, tudo é possível. Nada é impossível, eu creio. Tudo vai acontecer. Eu creio, tudo é possível, eu creio. Nada é impossível, eu creio. Tudo vai acontecer. Tudo que Deus falou vai acontecer. Você pode declarar essa verdade? Tudo que Deus falou vai acontecer. Tá escrito e ponto final. Tudo que Deus falou vai acontecer. Tudo que Deus falou vai acontecer. Eu creio, tudo é possível, eu creio. Nada é impossível, eu creio. Tudo vai acontecer. Declara, eu creio, tudo é possível, eu creio. Nada é impossível, eu creio. Tudo vai acontecer. Oh, aleluia! Você pode dar um brado de vitória nessa noite, aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! Você me desvenda com a melodia. Levanta suas mãos, declara. Você me cercas com uma canção de libertação dos meus inimigos. Então meus medos se vão. Eu não sou mais escravo do medo.
Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Antes de nascer, Ele te escolheu. O seu amor, o seu amor me chamou. Eu nasci de novo na tua família. Tua vida flui em mim. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho dele. Eu sou filho de Deus. Mais uma vez declara, não sou. Eu não sou mais escravo do medo. Por quê? Por quê? Por quê? Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Aleluia! Eu sou filho de Deus. Oh, oh, oh. Cante! Oh, oh, por Ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou o filho de Deus. Você abriu o mar. Meus medos foram afogados. Não existe mais. Você me resgatou e sempre cantarei. Eu sou o filho de Deus. Você abriu o mar e eu. Você pode cantar com mais intensidade isso. Meus medos foram, revelação chegou. Você me resgatou e sempre cantarei. Eu sou o filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Aleluia! Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Declara isso. Eu sou filho de Deus. Mais uma vez, mais uma vez. Eu não sou mais escravo do medo. Seja livre, seja livre. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Enche a tua boca disso. Enche a tua boca disso. E eu sou filho de Deus. Deixa ele ouvir isso. Eu sou filho de Deus. Eu pertenço a ele. E eu sou filho de Deus. Ninguém pode tocar no ungido. E eu sou ungido de Deus. Eu sou abençoado por Deus.
poder sentar. Aleluias. Aleluias. Graça e paz, queridos. Amém. Vocês estão bem? Amém. Graças a Deus. Então a gente vai dar continuidade à série que a gente está tendo durante essa semana, durante esse mês. E eu sei que o pastor começou muito bem semana passada, né? Como ser uma bênção para a sua igreja. Você quer ser bênção para a sua igreja? Você quer ser uma bênção para a sua igreja? E a gente vai estar dando continuidade hoje, queridos. E é como se fosse assim, o caminho está sendo preparado, né? Começou quinta-feira, hoje tem uma parte do caminho. E quinta-feira que vem tem a última parte do caminho. Na verdade, é a última parte de conhecimento, de conteúdo. Mas isso não quer dizer também que seja o fim. Amém? Na verdade, pode ser o início dessa trajetória que eu e você devemos desenvolver. Que trajetória é essa? Ser bênção para a nossa igreja. Amém? Sabe, queridos, eu estava pensando, sabe, em tudo aquilo que o pastor já ministrou semana passada. Sabe como é bom saber, queridos, a oportunidade e a grandeza que é de estarmos servindo ao Senhor com excelência. De estarmos fazendo o serviço sacerdotal com excelência, com alegria, com prazer. E sabe, queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Deus, Ele não é um Deus esquecido, Ele não é um Pai esquecido, sabe? Ele lembra exatamente de tudo aquilo que nós fazemos. E eu queria que você abrisse lá em Hebreus capítulo 6. Aleluias. Hebreus capítulo 6. Aleluias. Talvez, querido, não seja aquelas ministrações, aqueles cultos que a gente deseja com tanto fogo, com tanta coisa, né? Terça-feira eu sei que foi um mover grande aqui. Mas sabe, queridos, a própria palavra mesmo nos ensina que o verdadeiro mover do Espírito, o verdadeiro culto do fogo, vamos dizer assim, é quando a palavra é ensinada. Sabe, não é quando as cadeiras voam, não é quando a gente corre, quando a gente pula. O verdadeiro mover e fogo do Espírito é quando a palavra de Deus ela é ensinada. Sabe, queridos, porque o mover e o fogo é extremamente importante. Na verdade, uma coisa não pode estar longe da outra, ela precisa estar unida. O fogo e o ensino da palavra. Mas sabe, só o fogo não vai te sustentar. Porque na hora da tribulação, queridos, na hora das dificuldades, você não vai ter vontade para correr. Você não vai ter vontade de pular, não é verdade? A gente não tem vontade nem de orar, enquanto mais pular, correr, rir. Mas sabe, queridos, essa palavra nos move. Então, quando a gente é ensinado, uma base é colocada dentro de nós. E aquele comando, mesmo a gente não tendo vontade de orar, mesmo a gente não tendo vontade de fazer nada, de vir para a igreja, de correr, de pular, de dar uma risadinha, né? Às vezes a gente até se estressa quando o ministro diz, diga aí para o seu irmão, ha, ha, ha. Você diz, meu Deus, vou dizer ha, 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 diante de tanta coisa que eu estou passando. Mas essa palavra que está enraizada dentro de você, o Espírito Santo vai te lembrar, olha, tem de bom ânimo, você já venceu. Né? Jesus já venceu aquilo que você precisava. Então, queridos, essa palavra vai te lembrar do que Jesus disse que era para você fazer. Então vai ficar mais fácil correr, vai ficar mais fácil pular. Por quê? Porque você se move pela palavra e não pelas emoções. Amém? Então aqui em Hebreus capítulo 6, versículo 10, diz assim: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho, do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto serviste aos santos e ainda servis. Sabe, queridos, não importa o tempo que passe, não importa, sabe, queridos, o tanto que você já fez, ou o pouco que você já fez, como você já fez, ou até mesmo assim, se talvez você ainda não começou a desenvolver algo dentro da obra do Senhor, mas deixa eu te dizer, Deus, Ele nunca vai esquecer, Deus, Ele vai sempre se lembrar, queridos. Eu lembro uma vez eu estava estudando sobre a história de Zaqueu, né? E Zaqueu é um nome que vem de Zacarias. E Zacarias, o nome de Zacarias significa aquele que é lembrado. Sabe, queridos, Deus ele vai sempre se lembrar de mim e de você.
Sabe, Ele sempre vai estar notando como é que está o seu coração, sabe, a fidelidade do seu coração vai fazer com que Deus nunca esqueça de você. Deus, Ele vai sempre lembrar, olha ali, fulaninho, naquele tempo, que ele não tinha nem condições, não estava muito bem, mas ele decidiu fazer de todo o coração. Ele decidiu fazer, sabe, de prontidão, não olhando quem estava olhando, que recompensa teria, mas para quem estava servindo. E sabe, queridos, a excelência que eu e você faz com os santos, de servir as pessoas, de servir a cada um que chega aqui, de servir a nossa liderança, sabe, vai fazer com que Deus os recompense. Então vale a pena e nunca se esqueça, Deus, Ele não é injusto de esquecer de você. Então continue fazendo de coração, continue fazendo de prontidão, sabe, continue fazendo porque você ama o Senhor, amém? Não porque você faz para Deus, sabe? Às vezes a gente enche a boca, não, eu faço para Deus, não é para homens. Não, queridos, você faz porque você ama o Senhor. Independente de você ser recompensado ou não, por você amar, você decide fazer. Amém? Então, lembra disso, grava isso aí, sempre quando o diabo quiser apontar para você, olha, tu tá fazendo, ninguém tá vendo, aí você vai lembrar, mas o meu Deus, Ele não é injusto. O meu Deus nunca se esquece de mim, amém? Sabe, não deixa, queridos, que o diabo mate aquilo que Deus está construindo dentro de você. Você está aqui comigo? Então, antes de começar, verdadeiramente, eu quero expressar minha gratidão em meu nome, em nome do pastor, sabe, por toda a disponibilidade de vocês, queridos. Sempre, a gente tem todo mundo aqui pegando junto, nos ajudando, sabe, queridos? Essa obra aqui da Shalom 40 não é minha nem de Daniel, é do Senhor. E vocês decidiram pegar junto, e juntos nós estamos aqui, servindo a esse bairro, servindo uns aos outros, porque foi para isso que a gente foi chamado, amém? Então eu quero expressar gratidão, e eu sei que Deus também é grato, porque eu, Daniel e vocês, a gente não abriu mão do chamado, amém? Servindo do nosso jeito, com os nossos dons, sabe? Com aquilo que nós temos, mas a gente decidiu pegar junto, decidiu abraçar a visão, se esforçar por ela. E é por isso que a Shalom 40 está aí, crescendo, avançando e vai crescer muito mais. Você crê nisso? Amém? Então, a primeira maneira que eu quero passar para vocês hoje, sabe, foi algo bem interessante. Esse estudo faz a gente trazer vários questionamentos, várias coisas, autoanálise para nós. E a primeira maneira que eu quero passar para vocês, eu sei que o pastor semana passada ele falou, seja comprometido, né? Ele falou sobre você convidar pessoas a ir para a igreja. Vai lembrando aí, quem é que estava aqui quinta-feira passada? Você lembrou, faça tudo com comprometimento e com alegria. Amém? Sabe, queridos, se foram coisas que são coisas tão simples, queridos, mas se a gente colocar em prática faz tanta diferença na nossa vida. E sabe, uma maneira que eu quero passar para você agora é, não pergunte o que a sua igreja pode fazer por você, mas o que você pode fazer pela sua igreja. Sabe, eu estava parando para pensar, queridos, como a gente perde tempo procurando formas e maneiras de como a igreja pode estar nos abençoando. Não é verdade? A gente tem essa noção. A igreja, eu preciso ir lá porque eu vou ser abençoado pela igreja. Eu vou ser abençoado pela igreja. E a gente fica naquela expectativa. E a gente quer participar de tudo com a mentalidade de ser abençoado pela igreja. Mas já parou para pensar, queridos, como você, ao invés de procurar ser abençoado pela igreja, você ser a bênção que a igreja está precisando? Você já parou para pensar nisso? Em vez de você perder esse tempo, sabe, de querer ser abençoado, queridos, o reino de Deus só se move de uma forma, no dar. Lá em Atos, capítulo 20, versículo 35, diz que maior felicidade está em dar do que receber. Sabe, queridos, foi dando que Deus provou da maior glória que Ele poderia provar, que foi o resgate da humanidade. A humanidade estava perdida. Sabe, Ele decidiu dar Jesus e esse ato de dar resgatou eu e você. Resgatou o mundo inteiro. O resgate está disponível para todos. O perdão está para todos. O amor, queridos, foi por todos. Amém? Então o reino de Deus, queridos, se move pelo dar. Não é pelo receber. Durante esse período da pandemia, queridos, como a gente recebeu? Diga se não foi. A gente teve live terça, teve live quinta, teve live domingo. E quando de quebra, a gente tinha o bônus das lives dos sábados. Às vezes, live para jovens, lives para as mulheres, né? E estava tendo essas lives extras e a gente era abençoado fora as outras lives das outras igrejas. A gente recebeu muito. Muito mesmo. Eu estava assim, meu Deus, como eu recebi. Mas, queridos,
só receber, se você for parar para prestar atenção, só receber lhe acomoda. Você fica acomodado. Como foi difícil as pessoas começaram a pegar o ritmo de voltar para a igreja. Não foi só aqui não, queridos, foi em todos os lugares, todas as igrejas. Pegar o ritmo de volta. Porque só receber acomoda, porque é uma posição de conforto. Você só recebe. Você senta no seu sofá, ou na sua cama, na sua rede, na sua cadeira de balanço, pega o seu celular, às vezes nem se esforça, liga a televisão e só recebe. Só é servido. E a gente se acomoda, e quando a gente se acomoda, a gente deixa de viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Porque não foi só para receber que Deus nos chamou. Ele nos chamou para dar, e porque nós estamos dando, a gente recebe. Amém? Essa história de só receber, queridos, é a visão do mundo. Mas a gente dá, e porque a gente dá, a gente recebe. E eu me lembro o dia que eu retornei, porque voltou os cultos e eu não pude retornar. Mas quando eu retornei, queridos, como Deus falou comigo tremendamente, como eu fui fortalecida, eu estava começando a ficar acomodada. Né? E aquele negócio foi tanto que eu tive que romper. Eu disse, eu vou para a igreja. Que historinha é essa? Parou. Vou para a igreja. Quando eu cheguei, no primeiro dia que eu vim, eu só de fato continuei só recebendo. Mas no segundo dia, querido, eu já voltei com a corda toda, já fui lá para trás, já marquei com o Daniel, vamos embora lavar o DI. A gente lavou. Queridos, enquanto eu estava lavando o DI, Deus tratou tantas coisas comigo. Eu me senti tão mais fortalecido do que na época que eu estava só recebendo. Olha que interessante. Quando a gente serve, a gente se fortalece mais. Está entendendo? Quando a gente é mais abençoado. Olha que interessante, como no reino de Deus é diferente. Tem até uma música, né, que a mulher canta, eu não lembro, é uma música pentecostal, que ela canta, eu não sei quem é a cantora, eu escutei hoje, passando no Facebook, né, que ela cresceu quando decidiu diminuir. É mais ou menos assim, tudo é no reino de Deus, que ela ganhou quando ela decidiu não perder o ego, perder o seu entendimento e decidir ficar com aquilo que Deus quer. Sabe, queridos, quando nós decidimos servir, quando nós decidimos de fato ser uma bênção, a gente é abençoado, não é o contrário. Não é porque a gente recebeu que a gente é abençoado, não é porque a gente deu que a gente é abençoado. Você está me entendendo? Então, queridos, deixa eu te falar, não procura maneiras de ser abençoado, procura ser uma bênção. Você está aqui comigo? Porque o reino de Deus, querido, é assim que ele se move. Se você de fato quer ser uma bênção para a sua igreja e quer extrair o máximo que essa igreja pode dar para você, queridos, comece a procurar uma maneira para servir. Agora, queridos, quando nós falamos isso, ser bênção é ser bênção. Ser bênção não é procurar onde você quer servir. Ser bênção não é você dizer como você quer servir. Ser bênção não é você escolher aonde você quer servir. Você está me entendendo? O pastor falou sobre isso semana passada. E quando nós entendemos em ser bênção, ser bênção é ser bênção aonde for preciso. Aonde for necessário, você está aqui. Eu estou para ser bênção. Por isso que eu digo, olha, procura maneiras de você servir. Procura uma maneira de você ser bênção. Eu lembro de uma irmã, éramos na mesma igreja, lá na Shalom de Jardim Vitória, hoje ela está na sede, e ela é costureira. Não é costureira profissional, a gente chama ela de profissional, mas ela disse que não é, né? E sabe, queridos, eu acho interessante, o nome dela é Maria José. Eu acho interessante, queridos, porque ela sempre está suprindo o que for necessário nessa área de costura dentro da igreja. O departamento de casais está precisando de avental para servir no culto de casais. Ela vai lá, eu faço os aventais. Traga o tecido que eu faço. Às vezes, querida, ela pega tecido que ela mesmo tem e faz. Esses aventais que nós temos aqui no DI foi ela que costurou. Sabe, queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Sabe, você tem dons e talentos que você pode desenvolver dentro da sua igreja. Que você pode ser bênção dentro da sua igreja. Você não precisa estar aqui no púlpito para se achar uma pessoa servindo para a igreja. Você pode servir aonde for. Eu me lembro que quando eu me converti, queridos, eu comecei ajudando a menina que limpava a igreja no domingo pela manhã, terminava o culto. Tinha ensaio do louvor, enquanto estava tendo ensaio do louvor, a gente ia limpar a igreja. A igreja lá de Jardim Vitória era como essa, no chão preto. E sabe, queridos, eu servia com tanta alegria, eu ia para casa 1h da tarde, no sol quente, não tinha carro naquela época não. Embora andava uma parte do caminho para chegar em casa, com fome. Mas sabe, queridos, a gente tem que servir onde é necessário. Eu passei por todos os departamentos que você imaginar, eu já passei dentro da igreja. Sabe, mas estava precisando, eu estava ajudando.
Sabe, é isso tem que nos mover. Não importa o lugar, não importa quem está vendo. Quantas situações ninguém está vendo e nem um muito obrigado recebi. E aí? Queridos, Deus não é injusto. Deus, Ele está olhando para mim e para você. Eu vi um exemplo na escola de ministro. O irmão estava ministrando a palavra. Acho que foi no ano que Zezé estava na escola de ministro. Eu recebi muito desse irmão. E ele disse que ele trabalhava na parte diaconal, parece, da igreja dele, lá em Esperança. Só que ele estava no verbo sede aqui. E ele disse que Deus, ele ensinou a ele através de uma visão que Deus deu. Ele estava lá, passando pelo corredor, e ele viu o ministro lá embaixo. Já foi no verbo sede, sabe que a igreja é assim, né? E ele viu um ministro lá embaixo pregando, e na mesma hora que o ministro estava pregando, ele viu um diácono colocando água no garrafão, no filtro. E Deus na mesma hora tratou com ele. Você está vendo essas duas situações? Os meus olhos estão sobre aquele ministro, mas também estão sobre esse diácono que está colocando água. Os meus olhos estão vendo, eu estou vendo tudo. Não existe o mais privilegiado, não existe aquele que foi promovido. Não é porque o irmão está pregando lá embaixo que ele foi promovido. Não, ele está cumprindo a sua função na parte do servir da mesma forma que o diácono está servindo. Para Deus é o mesmo peso, queridos, não tem diferença. Pastor, eu quero falar rápido para eu poder seguir. O pastor falou sobre o Ministério de Socorros. As pessoas têm um certo preconceito com o Ministério de Socorros, como se o Ministério de Socorro fosse algo menor. Queridos, tem o mesmo poder que quem é chamado nos 5 dons ministeriais. Um ministro de auxiliar, ele é tão importante quanto um pastor, quanto um profeta, quanto um evangelista. Todos estão cumprindo o mesmo propósito, servindo a Deus e ajudando a aperfeiçoar e edificar a igreja. Vocês estão aqui comigo? Então, uma pessoa que está no Ministério de Socorros não quer dizer que ela nunca vai ser promovida. É uma pessoa que foi chamada para isso, né? Talvez, né, às vezes é até uma forma de se ministrar para você entender. Porque você serviu no Ministério de Socorros, aí Deus te promoveu, né? E às vezes a gente tem uma visão errada disso, como se o Ministério de Socorro não fosse importante. Não é, queridos. Tem pessoas que são chamadas para o Ministério de Socorros. E está tudo bem. Amém? Como eu falei para vocês, eu já servi em vários departamentos. Eu posso, querido, desenvolver muito bem o papel de uma diaconisa. Se um dia eu for escalada, eu vou desenvolver, queridos, com excelência, eu vou dar o meu melhor. Amém? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Uma pessoa que foi chamada para ser diaconisa, ela vai me colocar no bolso. Porque ela foi chamada, ela foi ungida para isso. Ela vai fazer 10 vezes melhor do que eu. Porque ela foi chamada, existe uma unção específica para isso. É igual quem é líder. Tem pessoas que podem liderar, mas quem é chamado para liderar, queridos, é diferente. Já nasce, é dom. É igual quem toca também, né? Tem aqueles que aprendem a tocar, mas tem aqueles que nascem já tocando. Pastor mesmo, ele aprendeu a tocar, amém? Ele não tem um dom de músico, queridos, ele não foi chamado para isso. Ele foi chamado para ser pastor. Amém? Vocês estão entendendo? Mas sabe, queridos, o Ministério de Socorros é muito importante. O que seria dos 5 dons sem o Ministério de Socorros? Amém? O Ministério de Socorros, querido, é como se fosse um antebraço, vamos dizer assim. É o que sustenta, sabe? Porque a gente precisa de pessoas tomando conta das crianças, pessoas recepcionando. Então, queridos, não se sinta menor se de fato você for chamado especificamente para o Ministério de Socorros. Você é tão importante quanto. Amém? Então, não para de estar perguntando como ser abençoado. Decida servir, decida ser uma bênção. Sabe, queridos, o pastor ele não pode fazer nada sozinho. Amém? Então, há poder na unidade. Tudo se torna mais leve quando todo mundo pega junto. Eu me lembro que acho que foi um dia de ceia. Eu e Daniel, a gente decidiu vir de manhã arrumar a igreja. Daniel lavou o banheiro e eu, a meus passos lentos, né, fui varrendo, aguava, varria. Quando eu terminei de varrer a igreja, chegou 2 irmãos. Oxente, a gente vai fazer uma surpresa e terminou sendo surpreendido. Vieram lavar a igreja. Eu digo, irmão, não tem problema não, irmão, pode vir, vamos lavar a igreja de novo. Eu já varri todinha, vai ser até mais fácil. E sabe, queridos, tudo ficou mais leve, porque 2 pessoas chegou a mais. A gente não pediu, a gente não escalou, a gente não expressou, não. Quiseram fazer uma surpresa, chegaram e encontraram a gente aqui e, de fato, juntamos os 4, lavamos no instante a igreja. O DI foi lavado também novamente. Queridos, tudo fica mais leve quando a gente está junto. Então, queridos, existe sim lugares,
para você servir e ser uma bênção dentro da sua igreja. Você crê nisso? Eu quero ler essa frase, faz tempo que eu escutei ela e eu fiz questão de copiar. Diz assim: não há como saber o que poderíamos realizar para o reino de Deus se ninguém se importasse com quem recebesse o crédito. Sabe, queridos, às vezes muitas pessoas deixam de servir porque estão preocupadas em receber o crédito. Estão preocupadas de serem reconhecidas e receber um muito obrigado, como eu falei, o elogio, que coisa bem feita. Sabe, queridos, como a nossa igreja poderia fazer muito mais coisas se todo mundo estivesse andando na mesma direção. Que direção é essa? O importante é servir. O importante é fazer. O importante é colaborar. O importante é pegar junto. Não importa quem vai receber o crédito, queridos. Não importa. O importante é fazer o reino de Deus conhecido. O importante é Jesus ser conhecido através de nossas vidas. Você crê nisso? Então não abra mão disso, faça a sua parte. Existem várias maneiras, queridos. Como eu falei, a irmã, ela costurava só em casa, fazendo remendo, tudo. Decidiu contribuir esse dom para a igreja. Quantas outras coisas, querido? Tem irmãs aqui que cozinham bem, tem até uma irmã de vez em quando fala: olha, eu vou abençoar o lanche de tal dia. Vou cozinhar, vou fazer, vou trazer para vender para a igreja. Queridos, existem várias formas. Você só precisa estar aberto para isso. Amém? A igreja de Atos era assim, queridos. Ela sempre crescia e avançava. Por quê? Elas estavam unidas no mesmo propósito. Diga: eu vou permanecer unido no mesmo propósito. Diga: eu vou pegar junto com o meu pastor. Amém? Deus está ouvindo, viu, irmão? Lembra que Deus não esquece. Aleluia. Amém? Sabe, queridos, é interessante, porque a gente nunca vai dar mais do que Deus, queridos. A gente fala: eu me dou tanto, eu faço tanto pelaquela igreja. Deixa eu te dizer, Deus sempre vai dar mais a você. Você nunca vai dar mais para Deus, nem para a igreja dele. O que você der para a igreja dele, para a obra dele, e eu estou falando do servir como todo, deixa eu te dizer, Deus vai dar muito mais. Porque você nunca vai dar mais do que Deus. A sua medida nunca vai ser maior do que a medida de Deus. Então não se sente exausto ou exausta. Ai, meu Deus, eu faço tanto, eu faço tanto. Tenha certeza que Deus vai fazer mais. Você está aqui? Glória a Deus, aleluia. Então, antes de passar para outra maneira, eu quero dar uma dica a você. Você pode fazer, sabe o quê? Uma lista. Pega um papel, agora pegue mesmo, querido. Vamos pôr em prática, amém? Chega em casa, pega uma folhinha em branco, ou um caderno, uma agenda. Faça uma lista. Como você poderia ser uma bênção para a sua igreja? Começa a escrever, fica mais fácil. Começa a escrever uma vez, duas vezes, a segunda maneira, a terceira maneira, sabe? E aí, e naquela lista que você desenvolveu, você começa a se esforçar a pôr em prática. Vou colocar a primeira maneira aqui. Eu posso ser bênção assim, eu posso ser bênção orando todos os dias, 30 minutos pelo meu pastor. Eu vou orar. Amém? Eu posso, tirando um dia, para organizar o relato do DI. Estou dando um exemplo, amém, queridos? Tá? Eu vou fazer isso. Um dia do culto, vou chegar mais cedo ou depois, vou fazer isso. Não sei, queridos. Deus vai levantar maneiras dentro do seu coração de como você pode ser uma bênção para a sua igreja. Mas se esforce, amém? Dê o seu melhor e pode ter certeza. Lembra disso, a medida de Deus sempre será maior. Amém? Segunda maneira, queridos, que você pode ser uma bênção para a sua igreja. Supere as ofensas. Diga, dê um glória a Deus aí, dê. Eita, glória. Agora pesou, não foi? Supere as ofensas. Sabe, queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Não existe igreja perfeita. Você pode dar um glória a Deus por isso? Se não existe igreja perfeita, é porque essa igreja é formada por quem? Por pessoas. Se a igreja não é perfeita, consequentemente é porque as pessoas elas não são perfeitas. Amém? Todos nós temos defeitos. Todos nós somos infalíveis. A sua igreja nunca será uma igreja perfeita ao ponto de nunca falhar. Vai chegar o tempo que ela vai falhar com você, com alguém. Amém? Mas sabe, querido, você precisa superar essas coisas. Você não pode deixar que o diabo te expulse da tua igreja. Você não pode deixar que o diabo te desanime a tal ponto de você não querer vir mais para a igreja. De você deixar de vir para a igreja no qual Deus chamou para você estar por causa de ofensa. Sabe, ofensa é uma armadilha do diabo.
Sabe, não tem aquelas iscas que o pescador coloca, pescador, até pessoas que querem pescar, né? Bota no anzol e joga. Aquilo é uma armadilha para o peixe. O peixe está sendo enganado, ele pensa que está sendo alimentado, de fato ele vai ser fisgado. Da mesma forma é Satanás, quando ele levanta uma ofensa. Sabe, queridos, às vezes um irmão lhe ofendeu com alguma coisa, você se ofendeu com alguma coisa através de um irmão, e você já se chateia. Não vou hoje não, que eu estou nem afim de olhar para a cara daquele irmão. Querido, supere essas coisas. Quando você deixa de vir, você está deixando de ser abençoado. O diabo sabe o quanto é importante você estar aqui dentro da igreja. Aqui é o lugar onde você é mais ministrado. Aqui é o lugar onde você é mais tratado, onde você é mais edificado, onde você é mais fortalecido. Por isso que o diabo não quer que você venha para a igreja. Sabe quando a gente está desanimado, a primeira coisa que se levanta, não vou para a igreja hoje não. É ou não é? Ou é só comigo? A gente está desanimado, até mesmo cansado. Às vezes não é nem desânimo, às vezes é o cansaço. Vai para a igreja não. Teve um dia, acho que foi semana passada, eu sem vontade, até não estou com um pingo de vontade de ir para a igreja. Ele fez, oxe, misericórdia. Eu disse, então não, estou ser sincero, né, querido? Fazer igual a irmã do Ramos, a gente tem que ser sincero, né? Então, eu estava sendo sincero. Estava com um pingo de vontade. Eu disse, Senhor, eu não estou com um pingo de vontade, mas só porque eu não estou com um pingo de vontade eu vou. Que é para o diabo aprender que eu não vou fazer o que ele quer. Amém? E eu vim sem vontade, queridos. Domingo, a gente passou o domingo inteiro numa mudança. Estamos nos mudando para uma casa nova. Queridos, pelo amor de Deus, eu estava só o pito, como se diz. Eu digo, mas só porque eu estou cansada, eu vou para a igreja. Daniel, vamos tentar arrumar alguém para estar no teu lugar, tu troca. Eu digo, não, eu vou. Cansada mesmo, mas eu vou. Foi tão bom domingo, amém? Sabe, queridos, a gente precisa romper com essas coisas, superar essas coisas. O diabo, ele quer isso mesmo. A palavra ofensa, queridos, significa armadilha, significa isca, para que eu e você tropece ou caia. Amém. Então, queridos, você precisa superar. Eu queria que você abrisse lá em Marcos capítulo 11. Fácil, irmã Mônica? Não, não é fácil. Mas é por isso que o Senhor diz que em todas as coisas nós somos mais que vencedores. E ofensa também faz parte disso. Amém? Ele quer que eu e você também seja mais que vencedor nas ofensas. Naquela situação que é bem complicada, que você não está aguentando, mas você decidiu vencer sobre essas coisas. E aqui em Marcos 11, 25 diz assim: e quando estiverdes orando, perdoai. Perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Sabe, queridos, quando nós liberamos perdão, quando nós desconsideramos as ofensas, as armadilhas que o diabo levanta, às vezes através de um irmão, ou de uma situação, até mesmo com um pastor, com um líder, pode acontecer, queridos. Mas sabe, queridos, quando nós decidimos liberar perdão, desconsiderar a situação, sabe o que acontece? A gente de fato está liberando. Ou aquela pessoa que provocou a ofensa contra você, a gente está liberando, sabe, aquela pessoa de fato, eu me lembro quando Estevão, lá em Atos, quando ele foi apedrejado, antes de morrer, ele estava para morrer, ele disse, Senhor, perdoai-os. Eles não sabem o que faz, querido, ele estava sendo apedrejado, e ele pediu perdão a Deus por eles. Sabe, queridos, mas Estevão, ele entendia, ele estava liberando aquele povo. Sabe, imagina aí, aquele povo ia passar o resto da vida com aquele pecado computado nas costas dele, sabe, de ter apedrejado Estevão. Grande homem de Deus. Mas sabe, queridos, Estevão, ele fez, perdoai. Ele sabia o poder do perdão. Então, queridos, eu e você também, a gente precisa entender o poder que há no perdão. Vai fazer bem para você e vai liberar a pessoa que lhe ofendeu. E vale a pena, queridos, porque uma pessoa que ofende e ela não tem o perdão, ela vai viver o resto da vida dela aprisionada, escravizada. E eu e você não fomos chamados para isso, para escravizar pessoas. Nós somos chamados para libertar pessoas. Você está aqui comigo? Então supera, queridos. Sabe, começa a orar. Não é fácil, então começa orando. Senhor, eu não estou aguentando, mas eu quero que o Senhor me ajude nisso. Eu não vou ficar com isso. Porque, queridos, a ofensa vai ser fácil para depois começar a desenvolver raízes de amargura. Aí se levanta doença. Aí você de certa forma, você abre portas para o diabo agir onde quiser na sua vida. Por causa às vezes de besteira, queridos. Então não deixe que o diabo, tem até uma frase, né, que o pastor Edilson de Lira falou na ministração dele, todo mundo está usando agora, e é uma frase, queridos, bem atual, né, o diabo que lute.
Ele que luta com as coisas que ele está levantando, ele tem que ser derrotado sempre. Ele achou que a gente ia desistir, mas a gente decidiu não desistir, nós vamos passar por cima disso. Amém? Então supere as ofensas, sabe? O diabo, queridos, se for necessário fazer hora extra, ele vai fazer para querer derrubar você. Se for necessário, ele investir o que for necessário para levantar coisas dentro da igreja para desestimular você, ele vai fazer, porque ele não quer você aqui dentro. Ele não quer você aqui dentro, então você precisa ser mais esperto do que o diabo. Você tem a mente de Cristo. Peraí, eu deixar de ir para a igreja? Por causa disso, eu não fiz nada. Eu vou e vou falar mais com a pessoa que me ofendeu. Vou dar a paz, eu vou selar a paz, porque o diabo não tem vez na minha vida, não. Queridos, não podemos deixar o diabo ter vantagem sobre nós. É complicado, mas a gente precisa superar isso. Porque, queridos, lembra disso, é uma armadilha para que você caia, para que você perca, sabe? Você tem que entender, você é mais que vencedor. Você está aqui? Amém? Então, a gente já aprendeu o quê? Primeira maneira, ao invés de procurarmos sermos abençoados pela nossa igreja, o que a gente vai procurar? Ser uma bênção para a nossa igreja. Segunda maneira, supere as ofensas, amém? Não deixe que o diabo tenha vantagem sobre você. Outra coisa importante, queridos, outra maneira importante, declare palavras cheias de fé sobre a sua igreja. Eita glória, ó. Eu não vou abrir os versículos que falam sobre o poder da língua, porque a gente sabe que a palavra a que sai da nossa boca, as palavras que saem da nossa boca, elas são poderosas, porque palavras têm poder, amém? Nós provamos do fruto dos nossos lábios, né? Tudo que nós vivemos é fruto daquilo que sai da nossa boca. Você está aqui? Amém? Mas a pessoa, meu Deus do céu, é mais fácil colocar a culpa no diabo, é mais fácil colocar a culpa em outra pessoa do que mesmo olhar para si e dizer, preste atenção naquilo que está saindo da tua boca. Às vezes está vivendo derrota em cima de derrota, não é por causa do diabo não, o diabo nem tem esse poder todo, é por causa daquilo que está saindo da sua boca. Então, queridos, a gente tem que começar a desenvolver um posicionamento dentro de nós, como filhos de Deus e como alguém que quer ser bênção para a nossa igreja, declarar a palavra sobre a igreja. Eu me lembro que quando nós estávamos lá na igrejinha, a gente olhava para aquele lugar e a gente não aceitava aquele lugar. Era como o início do universo, né? Estava meio sem forma, não tinha graça, não tinha cara de igreja. E a gente começou a declarar, vai aumentar. Nós não vamos ficar nesse tamanho. Esse lugar não é para a gente, precisamos de um lugar maior. Hoje nós estamos aqui. Mas sabe, queridos, a gente vai ter que parar de falar. Você já está conformado do jeito que está? Não, queridos. Piso preto, né? Piso de cimento não foi para isso que Deus nos chamou. Precisamos de provar de algo melhor. Precisamos começar a declarar coisas para a nossa igreja, declarar coisas para as paredes. Vamos declarar coisas para o nosso pastor, para que ele cada dia mais em cada culto tenha sabedoria naquilo que vai falar, para que pessoas sejam alcançadas, para que mais vidas sejam salvas, para que mais famílias sejam restauradas. Você já parou para pensar nisso, queridos? Você já parou para pensar em declarar palavras de fé sobre o departamento infantil, sobre as nossas crianças? Sabe, às vezes quando eu estou dando aula, eu dou a oportunidade para alguém orar e eles oram do jeito deles, aí depois eu faço, agora a tia vai orar. É a minha chance, queridos, de declarar a palavra sobre a vida daquelas crianças, de dizer exatamente como elas têm que ser, como elas vão crescer. Então, queridos, você não pode abrir mão disso. Você não pode se conformar em querer olhar só para si e esquecer de algo que é importante. Você precisa desse lugar. Amém. Amém. E esse lugar, ele precisa se desenvolver. Ele precisa crescer. Ele precisa amadurecer. E palavras são importantes para esse processo. Amém. Agora é palavras de fé. É quando a gente fala, minha igreja, as paredes estão pretas ainda. É um calor tão grande. Às vezes a gente está falando com um vizinho, né, com um amigo, ou até com um familiar. É um calor tão grande, mulher. Eu fui para a igreja, eu acho que eu não vou nem domingo, deve estar lotado. Eu não aguento a ventilação. Uma pessoa dessa vai se animar a vir para a igreja, queridos? Não. Porque ela já está ouvindo de alguém que é membro da igreja, que não aguenta tanto calor, a poeira, um exemplo, né, estou dando. Tem isso, tem aquilo. Minha filha, olha, o DI, misericórdia. Está uma agonia. E às vezes expressa de uma forma, queridos, que a gente termina desestimulando alguém para a igreja. Amém? Amém? Deixa eu beber água. O ventilador está ressecando minha garganta. Amém?
Então, queridos, deixa eu te dizer uma coisa, você precisa ter cuidado com aquilo que está saindo da sua boca. Tanto para declarar a palavra para a igreja, como também como você fala da sua igreja. Eu me lembro do testemunho de um irmão e ele disse, eu me estimulei a vir para a igreja, escutando o que minha esposa falava sobre ela. Minha esposa chegava tão animada. Ai, meu Deus, o culto foi assim. Foi desse jeito, teve isso. Aí ele fez, rapaz, eu acho que eu vou visitar essa igreja. Eu vou ver o que tem lá, que é para essa minha esposa chegar tão animada. No dia que ele veio, ele se voltou para Jesus. Sabe, queridos, às vezes o cuidado que a gente tem que ter com a forma que nós falamos da nossa igreja. Nós devemos ser um bom divulgador da nossa igreja. Você está aqui? Você diz, me firmam para a igreja. É como o pastor mesmo disse semana passada. Vai ter festa, queridos. Isso não é pecado, não. Ah, você já percebeu que nos cultos que tem comida é o culto que tem mais gente? Gente, vamos ser sinceros. Já parou para pensar nisso? Mas, queridos, não tem problema. Nós chamamos, olha, vai ter tanta comida, que gosta de fazer essas coisas. Essas coisas é manhã, né? Vamos fazer um coffee break. E manhã vai falando com os irmãos. Vamos fazer comida. Queridos, aproveita que tem comida. A gente vai ter comida lá. Vamos lá, que no final a gente tem uma festa grande. Queridos, isso não é pecado, não. As pessoas que estão lá fora, às vezes, vão ser fisgadas por isso. Tem pessoas também que estão passando por tanto problema, por tanta dificuldade. Se a pessoa com tanto problema, ela não ceder nesse momento, ela não vai ceder nunca. Sabe, às vezes por a pessoa passar por tanto problema, ela está com o coração mais sensível. É mais fácil evangelizar. É mais fácil pregar a palavra. É mais fácil trazer para a igreja. Então a gente não pode desistir. Então quando tem comida, quando tem festa, quando tem o culto das mulheres abençoado que vai ter sábado, amém, mulheres? Convida mesmo e deixa que Deus vai fazer, o Espírito Santo vai falar através do ministro. O pastor vai fazer a parte dele, quer dizer, ele foi chamado para isso mesmo, não importa a quantidade de pessoas, se veio para comer, deixa comer, mas antes de comer vai receber o alimento espiritual. Antes de comer, o Espírito Santo vai fisgar o coração, queridos. Semente vai ser colocada no coração das pessoas. Então você não pode se desestimular, você precisa ser um bom divulgador da sua igreja. Eu me lembro de um aconselhamento de um irmão, ele dizendo, já é convertido, né? E ele dizendo, eu demorei muito a me converter. Porque eu só ouvia minha mulher falando mal da igreja, falando mal do pastor, falando mal, teve uma briguinha com o irmão ou com a irmã, chateada com isso, porque o pastor não faz isso, não faz aquilo. E ele disse, eu vou me converter por um negócio desse. A minha mulher que está lá todo dia, volta, tem dia que chega só falando mal de um irmão, do irmão, do pastor. E ele demorou mais a se converter por causa disso. Queridos, o perigo que a gente corre com aquilo que sai da nossa boca. Às vezes são os nossos filhos. Eu e Daniel, a gente tem o maior cuidado de falar, seja qualquer assunto, na frente de Maria Luísa. Seja qualquer coisa, queridos, dentro da igreja, assunto de escola, assunto de trabalho. Eu me lembro quando Maria Luísa era menor, tinha uma menininha, queridos, que quase todo dia batia em Maria Luísa. Uma Maria Luísa chegava mordida, ou teve briga com essa menina. Eu disse, meu Deus do céu, a menina vai chegar apanhada todo dia. E ela chegava braba, que não queria falar com essa menina. Eu digo, você vai falar assim, por que você não vai falar? Ela é sua amiga. Mas ela faz isso. Aí um dia mordeu nas costas, outro dia mordeu no dedo. Eu disse, você fale com a professora, mas você não vai brigar com ela, não. Depois de vários acontecimentos, né, como esse, aí eu disse, eu vou falar com a professora, é o jeito, né? Mas sabe, queridos, eu esperei Maria Luísa entrar dentro da sala. Nunca falei mal dessa amiguinha dela na frente de Maria Luísa. Muito pelo contrário, ela chegava braba com a menina. Dizia, você vai pedir desculpa a ela no outro dia. Você alguma coisa está fazendo, Maria Luísa. Não pode, para a menina estar batendo em você está provocando alguma coisa. E ela fazia, tô não, mãe, tô não. Eu digo, tá, Maria Luísa, olha que eu lhe conheço, que você também não vai ficar quieta. Alguma coisa você fez. E aí eu fui falar com a professora. Ela disse, não, mulher, porque essa menina ela tá bem complicada mesmo para se adaptar à salinha. E ela e Maria Luísa têm um gene, todas as duas têm um gene parecido. Brigam pelo mesmo brinquedo, faz isso. Eu digo, professor, então vamos arrumar um jeito. Porque a menina está chegando irritada, daqui a pouco ela não vai querer vir mais para a escola. Ela está certa, eu vou conversar com os pais da menina. E parece que ela conversou, resolveu. E eu conversei com a professora, que disse, Maria Luísa estava dentro da sala. Maria Luísa não viu eu falando sobre a menina para a professora. Sabe que isso a gente tem que ter cuidado. Às vezes o sentimento que a gente passa, os nossos filhos também aderem àquele sentimento. E ela ia ficar com raiva da professora, ia ficar com raiva da menina, sem necessidade. Tempos depois eram melhores amigas. Viviam juntas. Até hoje elas estudam juntas, na mesma sala.
Então, querido, a gente tem que ter cuidado da igreja. Às vezes a gente fala sobre alguma coisa que aconteceu, que você se chateou na frente do seu filho recebeu aquilo. No outro dia, ele já está reagindo diferente, às vezes, para aquela pessoa. Você está entendendo? Às vezes você se chateou com alguma coisa com a professora, ou com o diácono, com a diaconisa, ou com o pastor. Você tem que ter cuidado, queridos. Esse irmão me disse, olha, eu demorei, eu quase não me converti. Eu queria muito, tinha muita vontade. Mas eu ouvia tanta coisa da minha esposa que eu não queria entrar num negócio desse. Então a gente tem que ter cuidado. Você é um bom divulgador da sua igreja. Diga, eu sou um bom divulgador da minha igreja. Sabe, queridos, quanto melhor você divulgar sobre a sua igreja, quanto melhor você falar da sua igreja, dentro da sua casa, para a sua vizinhança, seja qual for o lugar que você estiver, queridos, mais pessoas você vai atrair para esse lugar. Nas reuniões de Jesus, querido, era desse jeito. Onde Jesus passava, ele fazia uma reunião aqui. No outro dia ele estava fazendo em outro lugar, mais pessoas estavam indo. Por quê? Aquelas pessoas que receberam na reunião daqui já faziam divulgação. Bora, tem milagres, tem prodígios, pessoas são salvas, demônio sai, a gente sai tudo feliz, alegre, transformado. Eles divulgavam, queridos, e cada reunião que Jesus passava, o número de pessoas, de seguidores aumentavam. Por quê? As pessoas falavam o que estava acontecendo. Então você precisa fazer a mesma, queridos. Começa a falar, a gente tem um louvor abençoado. Viu? Meu pastor é tão animado. Ele canta, se você vê, meu filho, é tanto som, amém? Você precisa divulgar. Meu filho, a gente tem um canal, viu? A gente tem um canal da igreja, que a gente pode estar ouvindo as ministrações depois. O diaconato está arrasando. Se você vê a excelência, amém? Queridos, você precisa começar a ser um bom divulgador. Lá na igreja tem culto, que tem umas comidas no final, tem culto. É o cafezinho, caro, né? Esperar um pouquinho. Tá todo mundo cobrando o café. Então você precisa divulgar, queridos, precisa levar a sério isso. Quer ser uma bênção para a sua igreja, seja um bom divulgador. Fale bem da sua igreja. Sabe, declare palavras cheias de fé para a sua igreja. Lá em Hebreus, eu queria que você abrisse lá. Hebreus capítulo 11. Se eu estiver falando rápido, queridos, vocês stop. Hebreus capítulo 11. Versículo 3 diz assim: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, ou seja, foi feito daquilo que foi falado. No princípio, queridos, para que tudo fosse feito, Deus ele precisou falar. Ele precisou falar haja luz, ele precisou separar terra e água. Você já sabe essa história, amém? Aí eu fico pensando, queridos, se Deus, que é Deus, o Todo-Poderoso, precisou falar, por que a gente tem que ficar de boca calada? Por que a gente não precisa falar? Às vezes as situações estão dentro da nossa casa, como estava no princípio. Eu sempre gosto de citar esse exemplo, né? Sem formas, vazio, não tinha jeito. A gente olhava, meu Deus, essa situação não tem como mudar. Como é que vai criar um universo aqui? Como é que o quadro vai mudar de cinza para colorido? Mas sabe, queridos, o maior pintor do mundo já pintou a sua história, amém? Como já dizia aquela música, tem jeito sim, agora você precisa falar. Você precisa declarar. Então, queridos, situações que ocorrem dentro da igreja, dentro da sua casa, sabe, problemas que se levantam, não pode ser diferente, você precisa falar. Se Deus precisou, quanto mais eu e você. Precisamos falar. Precisamos confessar a palavra, precisamos declarar, precisamos dizer, falar fé, precisamos conquistar o que for necessário. Agora, isso tem que sair da nossa boca. Porque, queridos, a palavra, ela pode ser tanto para causar um incêndio, como também para abrandar um incêndio. Aquilo que nós falamos pode ser positivo ou negativo, então você tem que decidir a colheita que você quer ter. Declara como você quer que essa igreja seja. O que você deseja da sua igreja, começa a declarar. Amém? Aleluia. A outra maneira, e vou terminar com essa maneira, né? É a quarta maneira. Estenda a mão para ajudar os outros. Amém? Sabe, queridos, eu acho interessante como algumas pessoas elas são seletivas em quem ajudar. Sabe, quando Deus diz ajudar uns aos outros, é ajudar uns aos outros mesmo. Não é selecionar quem nós vamos ajudar.
Sabe? Ah, não, mas é porque ali eu conheço, ali eu tenho intimidade, eu sei quem é, eu gosto da pessoa, então eu vou pegar junto, vou mover o que for necessário para ajudar. Ah, aquela irmã, eu não sei nem quem é. Ah, aquela pessoa daquele bairro lá, é um bairro que não é nem o meu. Não sei nem quem é. Aí a gente se desestimula. Quando o Senhor diz ajudar uns aos outros, querido, é ajudar uns aos outros, não importa quem seja. Fomos chamados para ser Jesus para as pessoas. Então temos que estender as mãos mesmo, querido, independente de ir, até mesmo para pessoas que você não vai ter retorno nenhum. Tem aquelas pessoas que a gente sabe que vai ajudar e não vai ter retorno. Queridos, não importa, não é aquilo que vai vir da pessoa, é aquilo que você está fazendo. Como você faz, não importa, sabe, querido, sem olhar a quem, sem olhar independente do que for. Às vezes é até alguém que te ofendeu, mas porque você entende e conhece a palavra e decidiu viver o que está escrito, você vai ajudar. Você vai estender as mãos. Sabe, porque foi para isso que nós somos chamados. Nós somos a extensão de Cristo. Jesus, querido, por onde passou, ele ajudou. Judas, ele já sabia que Judas ia trair. Ele já sabia o que Judas ia fazer por ele. Mas sabe, queridos, até um minuto de vida de Judas, Jesus fez de tudo. Tudo que era necessário para conquistar a vida de Judas. Para ajudar Judas, para mudar o destino de Judas. Judas que não quis. Jesus perdeu tempo? Não, Jesus fez a parte dele, aquilo que cabia. Então, queridos, não pensam nisso. Ah, eu vou perder tempo, não adianta, não tem mais jeito. Queridos, somos chamados para estender as mãos. Somos chamados para ajudar as pessoas, sabe, para alcançar as pessoas, suprir necessidade, cuidar do jeito que a gente puder cuidar. Tem várias maneiras, queridos, que você pode cuidar de pessoas. Tem várias maneiras que você pode ser bênção para pessoas. Sabe, às vezes vai ser através de uma cesta básica, às vezes vai ser através de uma ajuda financeira, mas às vezes vai ser através de um abraço, às vezes vai ser através de um telefonema. Não importa quem seja, queridos, é do pastor ao novo convertido, até quem visitou um dia desse, mas você viu na rua e Deus falou, essa pessoa está precisando de você. Essa pessoa está um pouco sumida da igreja. Que tal você ligar para aquele irmão? Nunca mais veio, eu vou ligar para ele. E às vezes a gente fica esperando o pastor fazer isso. Ah, porque o pastor não vai fazer uma visita. Querido, se você for ler na palavra e estudar sobre o ofício do pastor, não faz parte do ofício do pastor visita nas casas. Isso não quer dizer que o pastor não possa fazer visita, amém, queridos? Mas eu quero que você entenda uma coisa que eu quero falar. Não faz parte. Cabe a mim, cabe a você ser extensão do pastor onde nós estivermos. Cabe a mim, cabe a você fazermos aquilo que a igreja foi chamada para fazer, ajudar, estender. O pastor não foi, eu posso ir. Por que não? Eu não posso ligar para a pessoa. Teve uma irmã que disse, pastor, eu não estava nem querendo passar por cima de você. Mas eu estou falando com algumas pessoas durante a pandemia, né? Estou falando com algumas pessoas, perguntando quando elas vêm para a igreja, estavam retornando os cultos presenciais. Não tem problema não. Outra pessoa diz, irmão, aquela pessoa estava precisando de uma ajuda, eu tomei a liberdade de ajudar a fazer isso. Tem problema? Não, irmão. Está fazendo aquilo que foi chamado para fazer, ser igreja. Ser Jesus para alguém. Sabe, queridos, quando teve a primeira, vamos dizer assim, o primeiro departamento de diáconos lá em Atos, foi exatamente porque os apóstolos perceberam que não era do ofício deles tomar conta das mesas. Mesas aqui significa justamente o ministério de socorro, né? Cuidar das pessoas, das necessidades das pessoas, do que elas estavam passando em casa, das dificuldades que elas estavam passando. Porque cabia aos apóstolos e aos ministros se esmerar e ficar só estudando a palavra para ministrar bem a palavra, para ser eficiente na administração da palavra. As mesas, quem era para cuidar eram os diáconos, eram os que do ministério de socorro, no caso eu e você. A gente que tem que cuidar das pessoas, queridos. O pastor, como é que ele pode estar aqui e estar ali ao mesmo tempo? Não, quem vai estar ali é a irmã Cícera. Quem vai estar no departamento infantil é Josileide e Luciano. Amém? Quem vai recepcionar, às vezes está chegando e diz, a paz do Senhor, irmão. Queridos, tem gente, você não tem noção o poder que é de uma paz do Senhor. Às vezes tem pessoas que estão chegando, queridos, e às vezes eu já tive até testemunho. Cheguei para uma pessoa e disse, como tu tá linda, meu Deus, tá arrasando hoje. E depois a pessoa me testemunhou para mim. Mônica, eu estava me sentindo tão feia, eu estava tão para baixo. Quando tu me disse que eu estava linda, um negócio subiu em mim, assim, me veio um vigor. A gente às vezes não tem noção do poder que é do a paz do Senhor, de elogiar um irmão ou uma irmã, sabe, de dar um abraço, de dar um sorriso.
E às vezes a gente entra tão sério, entra, senta na cadeira e pronto. Não, queridos, nós somos a extensão da igreja nesse lugar. Você está comigo? Você está aprendendo? Diga, eu estou aprendendo muito. Aleluias. Então, queridos, você precisa entender a sua função e a sua parte. Sabe, às vezes a gente fala, mas a igreja tem o programa de assistência social, né? O departamento. Tem um pessoal aí que entrega. Queridos, você não precisa esperar o departamento de assistência social se mover, não. Se mova. Faça alguma coisa. Sabe? Às vezes a gente tem que se mover, porque, queridos, quando a gente cuida dos filhos de Deus, dos santos, né, das pessoas, Deus vai cuidar da gente. Deus, ele vai nos suprir, certamente, queridos. Esses dias o irmão estava precisando, não tinha nem muita coisa na cesta básica. Eu abri meu armário, tinha o que tinha de biscoito, ela tinha criança. Peguei biscoito, peguei as coisas, mandei para a irmã. Digo, meu Deus, queridos, será que Deus não vai cuidar de mim? Será que eu vou passar necessidade fazendo isso? Vou não, queridos. Tirei todos os lanches que tinha. Aparentemente, Maria Lúcia ia ficar sem lanche. Não tem problema, não vai faltar. Porque quando nós cuidamos das pessoas, queridos, Deus, ele cuida de nós. Amém? Eu não estou dizendo que você vai fazer isso. Amém? Foi um exemplo eu não posso dar testemunho das pessoas, eu tenho que dar um testemunho meu. Amém? Então, queridos, a gente tem que se mover o que for necessário, estender as mãos, ajudar o que for necessário. Porque, queridos, certamente, lembra do primeiro versículo que eu li quando a gente começou hoje? Deus não é injusto. Ele lembra de tudo. Sabe? Ele não é um Deus esquecido, ele não se arrepende. E aquilo que for necessário, vamos fazer. Amém? Se eu puder dar uma dica para você, você também poderia fazer uma outra lista. Como eu posso alcançar pessoas? Como eu posso ajudar pessoas? Queridos, hoje na época da internet é muito fácil. Sabe, com o WhatsApp, que você nem ligação gasta. Tem pessoas que têm planos aí que o WhatsApp é ilimitado. Mas se você tiver um Wi-Fi, está garantido, você pode usar o WhatsApp direto, mandando mensagem. Eu me lembro que quando eu passei os 40 dias de repouso, o Daniel saía de manhã, só chegava de 1h da tarde. Depois voltava a trabalhar às vezes, ou às vezes até ficava à tarde. E sabe, queridos, quantas vezes durante a semana, vários dias da semana, às vezes várias pessoas no mesmo dia, eu me acordava e tinha lá várias mensagens. Como é que você está? Está precisando de alguma coisa? Se quiser, eu vou para aí. Ficar com você. Quantas pessoas da igreja, quantas pessoas da família, quantas pessoas sabem de outros lugares. Como é que tu tá? Eu estou sabendo que tu está de repouso, não vai fazer extravagância não. Queridos, parecia uma coisa tão boba, mas queridos, quando eu me acordava, Maria Luísa dormindo ainda, que ela sempre dormia a manhã quase toda, eu estava só, fisicamente, amém? Mas sabe, queridos, era uma forma de Deus dizer, olha, ninguém está esquecendo de você, eu não me esqueço de você. Sabe, queridos, era uma forma de Deus lembrar, olha, queridos, a gente pode fazer isso com as pessoas também. Sabe, às vezes tem pessoas que faz tempo que veio, por que você não manda mensagem para ela? Por que você não faz algo diferente? Ou às vezes você pode usar os seus dotes culinários, alguma coisa. Eu também, durante essa pandemia, uma pessoa daqui da igreja estava fazendo aniversário, aí ligou para a gente num domingo. Pastor, cadê meu irmão? Tá aí? Não, é porque eu fiz o meu almoço de aniversário, mas eu queria compartilhar, dividir com vocês. Queridos, num domingo, que a gente às vezes faz aquele almoço relâmpago, eu ganhei panqueca, creme de galinha, arroz, para você ficar com fome, amém? Arroz, salpicão, sabe? Tinha carne, feijão verde, farofa, queridos, foi um almoço completo. Lá, às vezes no domingo de manhã a gente come almoço relâmpago, é só uma macarronada, é só um purê com arroz e carne. Queridos, foi um almoço completo. Porque a gente não pode fazer algo diferente para algum irmão, para alguém da nossa família que está às vezes distante, sabe? Não precisa ser um almoço completo não, mas você fez um bolo, olha, fiz esse bolo, lembrei de tu, trouxe esse pouquinho para um pedaço ou o bolo todo, não importa, amém? Mas você pode fazer a diferença, queridos. Você pode alcançar pessoas, você pode estender as mãos. Coisas poucas, queridos, coisas poucas são suficientes para alcançar um coração. São suficientes para livrar alguém de uma depressão. São suficientes para livrar alguém que está na mesma hora, pronto para tirar a sua vida, mas porque você diz, ei, eu estava lembrando de você, cadê tu, hein? Mulher, eu lembrei de tu, orei por você hoje. E aquela pessoa, ela estava pronta para tirar a vida dela. Eu já passei por situações assim, sabe? Do nada, às vezes eu falei uma coisa e a pessoa, mulher, tu não sabe o que eu ia fazer. Então, a gente precisa, querido, estar atento às pessoas. Pessoas ao nosso redor, independente se você tem intimidade ou não com essa pessoa, querido, chega aqui na igreja, não chega indiferente. Todos somos irmãos e nós precisamos cuidar uns dos outros. Você está aqui?
Eu queria que você ficasse em pé. Então lembra das listas que você precisa fazer. Lembra das listas que você precisa fazer. E faz, queridos. Pega, repassa. Como a gente tem falado, essas ministrações têm ficado gravadas, você pode repassar. Então hoje você aprendeu em ser uma bênção para a sua igreja. Você aprendeu em superar as ofensas. Você aprendeu a estar declarando palavras cheias de fé sobre a sua igreja, seja espiritual, seja material, sabe? Você ter cuidado com aquilo que você tem falado sobre a sua igreja, e você ser um bom divulgador. E você também aprendeu em estender as mãos às pessoas. Amém? Em você estar orando por elas, em você estar investindo seu tempo, sua dedicação, sabe? Seu carinho, seu cuidado, sabe? A sua empatia. Amém? Hoje o mundo fala tanto de empatia, mas é uma empatia tão mentirosa. Porque a empatia de verdade é você de fato se importar de verdade, independente de se você vai ter benefício ou não. Se você vai coisar seus próprios interesses ou não. Amém? Sabe, lembra, queridos, a medida de Deus sempre será maior. Não há nada que eu e você faça para o Senhor aqui dentro da igreja, sabe, onde nós estivermos, que seja maior do que Deus pode fazer para nós. E essa certeza não pode sumir do nosso coração. E a certeza que Deus também não é injusto para esquecer de você também não pode sair do nosso coração. Sabe, todas as vezes que o diabo queira levantar coisas, queira desestimular contra a igreja, sabe, queira levantar coisas para que você não venha para a igreja, você coloca o diabo no lugar dele e diga: olha, diabo, o meu Deus, ele não é injusto para esquecer de tudo aquilo que eu construí e fiz até hoje. Não é porque você vai passar na cara, amém? Porque também existe esse lado, você passa em rosto tudo que fez. Não, queridos, você vai estar dizendo para o diabo, não é para Deus, amém? Você vai estar dizendo para o diabo: olha, diabo, eu tenho um Deus que cuida de mim. Enquanto eu cuido da igreja dele, ele cuida de mim. Enquanto eu me esmero pela igreja dele, ele cuida de mim. Eu vou ser bênção para a minha igreja. Eu vou ser bênção para a minha igreja. Você pode estar declarando isso, diga: eu vou ser bênção para a minha igreja. Diga: eu vou ser bênção para a minha igreja. Você crê nisso? Fecha os teus olhos, amém? Pai, eu quero te agradecer por essa noite, Pai. Eu quero colocar os meus irmãos diante de você, Pai. Você conhece cada coração. Você sabe exatamente como eles chegaram neste lugar. Você sabe exatamente como estavam os seus corações, as suas mentes. Mas, meu Pai, eu quero orar por cada um. Eu quero colocar os seus familiares diante de você, Senhor. Você vai cuidar de cada um. Você não esquece de nenhum. E nós cremos no teu cuidado. Nós cremos na tua proteção. Nós cremos na tua provisão. Nós cremos que você é um Deus que cuida, que zela, que salva, que cura e que provê o que for necessário. Muito obrigado, Senhor. Eu quero te agradecer por tudo. Aleluia. Que toda ansiedade, toda inquietude, eu declaro se acalmando agora em nome de Jesus. Eu coloco a vida dos meus irmãos que ficaram em casa. Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que tenha se levantado, caso para eles não virem hoje, eu declaro caindo por terra em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus caindo por terra. Nada vai parar a sua igreja. Nada vai nos parar. Nós somos mais que vencedores, Pai. Então eu quero te agradecer. Nós não precisamos sentir, nós não precisamos ver, porque nós não somos aquilo que sente, nem aquilo que vê, mas nós cremos que você está fazendo, nós cremos que você está operando, Pai. Você está trabalhando dentro de nós, você está levantando uma estrutura dentro de nós, Senhor. Eu declaro que tudo aquilo que está sendo ensinado esses dias, Pai, se enraizando dentro de nós. E você, Espírito Santo, vai nos lembrar a cada dia a fazer aquilo que é certo, a abandonar aquilo que está errado e a seguir como você quer que a gente siga. Sendo bênção, sendo bênção, sendo bênção e sendo bênção, Pai. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Você pode dar uma glória a Deus? Aleluia. Diga: eu vou ser uma bênção para a minha igreja. Você pode sentar, amém? Aleluia. Glória a Deus.
E uma das maneiras que você pode ser uma bênção para a sua igreja é sendo um semeador, amém? Eu queria convidar os diáconos para vir aqui. Nós vamos recolher dízimo e oferta, faz parte do culto, amém? É uma das maneiras de você ser bênção para a sua igreja, amém? É uma das maneiras de você receber recompensa da parte de Deus, é semeando no reino de Deus, amém? Nós queremos fazer isso com alegria, assim como a palavra de Deus nos ordena, amém? Fazer com alegria, com gratidão, com honra no nosso coração. Nós queremos orar, amém? Pega a tua semente agora. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por cada semente depositada na tua casa, Pai. Estamos aqui, Pai, com o nosso coração alegre, com o nosso coração, Pai, grato, Pai, por aquilo que você tem feito em nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque nós estamos recebendo da tua palavra, nós estamos expostos, Pai, aos ensinamentos da tua palavra, Pai. Nós cremos, Pai, numa grande multiplicação abundante, Pai, nas nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas famílias, nesse lugar, Pai, em nome de Jesus, amém? Aleluia! Glória a Deus! Enquanto os diáconos vão recolhendo dízimo e oferta, a gente vai dando alguns avisos, amém? Estamos concluindo essa semana, lembrando que sábado nós temos uma grande programação aqui na nossa igreja, amém? Culto para as mulheres, presencial, às 20 horas, amém? Eu creio que muitas mulheres que não vieram hoje, já estão na reserva aí para sábado vir, amém? Estar aqui presente e recebendo do Senhor. Vai estar conosco Naina Rufino, uma mulher de Deus, amém? Vai estar ministrando a palavra aqui sábado à noite. Então, se eu fosse você mulher, como eu não sou mulher, mas se eu fosse mulher, eu não perderia essa grande programação, sábado às 20 horas aqui na igreja, amém? Domingo nós temos culto de celebração às 20 horas, às 18 horas, amém? Está aqui 20 horas, mas é 18 horas, 18 horas, vai estar conosco o Júnior Chaves, ministrando a palavra aqui, amém? Então crie expectativa em Deus, porque Ele vai superar. Obrigado, Mancheira, pelo amém. Fique de pé, aleluia, glória a Deus. Fala com no máximo 1000 pessoas perto de você, amém? Glória a Deus por tua vida, obrigado por ter vindo, amamos a sua vida, amém? Vão em paz, em nome de Jesus, Deus abençoe.